Bora para mais um episódio. E eu preciso começar esse episódio do Café com Sal pedindo desculpas para minha convidada. Deixa eu contar um pricocó antes de começar aqui a nossa entrevista, porque esse podcast já foi gravado antes. E, sei lá, um aviso divino para eu ter alguns cuidados a mais com as minhas gravações pelo Zoom, que são feitas pelo Zoom. Aconteceu com a pessoa certa. O Pricocó foi o primeiro erro que aconteceu de gravação, que eu não consegui acessar, deu erro no arquivo, e a gente está tendo que regravar, Nath, então eu preciso te pedir 1001 desculpas pelo ocorrido, e, ao mesmo tempo, te agradecer pela compreensão. E aí já fazer propaganda do teu podcast, porque se não fosse contigo, que entende essa função de problemas de gravação, ainda mais nesse formato que a gente bolou, né, Nath, de fazer à distância, de não ir para um estúdio, de fazer uma coisa mais caseira, tem esses probleminhas, né? E a Nath também tem um podcast que é Janelas da Ortodontia, que eu participei. Até vou mostrar, tá aqui sempre comigo, Nath. Ó, a canequinha. Adoro, 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 adoro. Eu tive a honra de participar junto com a Lê. Foi um momento muito legal. E a Nath precisava estar no meu podcast. Então seja muito bem-vinda pela segunda vez, Nath do céu. Pelo amor de Deus. Eu que fico muito feliz de ter uma segunda oportunidade de falar contigo, Dani. Sempre é bom, sempre é válido e eu sempre aprendo muito contigo. Sempre tem algo a acrescentar para mim. E é uma honra, né? Eu vejo tantos convidados tão importantes, tão especiais, e eu disse, não, a Dani me convidando. Aí Mas tem que vamos combinar que para ficar muito vir feliz. para o nosso podcast, né, tanto meu quanto teu, precisa ter uma admiração por trás para rolar o convite, né? E é muito louco essas funções de Instagram, como aproxima as pessoas de uma maneira que a gente nunca pensou aproximar. Eu e tu, a gente se viu quantas vezes, né? Tinha uma, duas. A primeira foi no SPO de uma forma muito rápida. Foi assim, oi, Nath, é tu, a gente abraçou. Na outra foi no curso do Caxandre, mas a gente sentou para conversar mesmo aqui e parece que a gente se conhece há muito tempo. Verdade, loucura isso, né? E é também porque você também acaba mostrando o seu lado mãe, o seu lado profissional, e a gente acaba se identificando com muitas características, e aí a gente se sente próxima por isso. Ah, é muito bom, a rede social tem este poder. Nath, a nossa primeira pergunta do podcast é por que escolheu odonto, nem é ortodontia, porque a Nath é uma ortodontista de mão cheia e tem uma trajetória linda. Agora que eu tô perguntando, eu tô lembrando das tuas respostas, mas do anterior. Mas te apresenta rapidinho, Nath, para quem não te conhece, quem é a Natália? Tá, eu sou uma menina nascida no interior, uma menina, eu me considero menina ainda, Ai, somos eternas uma meninas. menina de 40 anos, nascida no interior do Rio Grande do Sul, né, Santo Antônio da Patrulha. Aos 17 anos me mudei para Porto Alegre para estudar, fazer faculdade, né? O pessoal do interior tem esse costume, né, de morar cedo, morar fora cedo, né, desde cedo, e aprender a se virar, né? Uhum. E, e aí lá estudei na PUC do Rio Grande do Sul e logo depois de formada, já casada, casei com 21 anos, casei bem cedinho. Nossa, isso eu não E lembrava, Nath, que cedo que tu é, casou mesmo. E, casei. e onde tu conheceu o maridão? É uma longa história, viu? Meu Ai, mas marido, eu na tô verdade, todo ouvido. eu já conhecia, porque ele foi meu par no debut. Ai, que Então, amor! Parece coisa de príncipe encantado, de livrinho. sim, eu sempre admirei muito o Júnior, mas eu achava assim que era uma coisa muito distante, sabe? Ele, assim, eu enaltecia o jeito dele, eu achava uma pessoa muito bonita, bonita internamente também, né? Oh. Porque eu conhecia desde pequena, e aí, no fim, eu convidei ele para ser meu par. Nossas famílias eram próximas, nós somos primos distantes, tem mais esse detalhe. Então, assim, eu convidei porque eu admirava, mas que porque era primo distante, achava que nunca fosse ter nada. E aí, no fim, depois, quando eu já estava com uns 18 anos, nós nos reencontramos e aí, no fim, deu certo. Nos Ai, que aproximamos amor! de vez. Então, Nossa, então estão há muito tempo junto, igual eu e o Thiago.
Mais de 20 anos juntos. Porque eu conheci o Thiago quando eu tinha 21 anos, hoje eu tenho 43, nós somos muito parecidas nesse sentido. Só que eu casei com 25. Eu demorei um pouquinho mais para casar que tu. Tá, mas aí tu tava na faculdade ainda quando tu casou? Aí eu estava na faculdade, no segundo ano de faculdade, nós nos casamos. Então, logo depois de formada, ele já recebeu uma proposta para ir morar em Florianópolis. E eu, claro que aceitei, né? Porque Tá Floripa bom. é um sonho. Aceitei acompanhar. E lá eu tive o meu primeiro consultório, trabalhava, inclusive nos domingos atendia, né? Porque era uma região muito populosa lá de Florianópolis. E atendia todos os tipos de público, fazia todos os tipos de procedimento. Foi uma experiência muito rica, sabe? Só que em um determinado momento eu disse assim, Júnior, porque eu chegava às 5 da tarde em casa, ia lá, olhava os barquinhos passando, e aí eu tava assim, com a sensação de que estava tudo tão, tão calmo, tão tranquilo. Ai, que Parece zona de uma pessoa conforto! aposentada, sabe? E aí eu disse, Júnior. E aí o Júnior recebeu uma proposta para ir para Manaus, uma proposta salarial, de uma vantagem, assim, de aumento salarial e também de crescimento profissional dele. E aí, como eu já tinha tido a minha primeira filha nesse meio período, né? A gente acabou optando por fazer essa mudança, de investir na carreira Gente. dele. E de lá, ele foi se tornando superintendente, foi crescendo também na profissão dele. E a cada mudança que fazíamos, eu sentia a necessidade de estudar um pouquinho mais, né? De me aprimorar para poder entrar no mercado de trabalho da região, né? De me diferenciar para poder É conseguir uma difícil oportunidade. recomeçar, né, Nath? Ainda mais numa cidade É, nova que não conhece ninguém. sim. Cada lugar que a gente chega, a gente tem que se adaptar de mil e uma maneiras, né? Tanto estudando Uhum, quanto conhecendo as pessoas locais que têm costumes diferentes, né? São perfis diferentes, linguagens uhum. diferentes. Nossa, muito. Porque o E, Brasil ele é muito eclético nesse sentido, né? é, Muito, e muito, muito. e Manaus foi uma experiência riquíssima, que foi a primeira mudança Uhum. depois de ter o consultório e tal. Mas conhecemos muitas comidas diferentes, lugares assim, bem Brasil mesmo, sabe? Trouxe algum hábito para cá, Misas. Nath, de lá, que Eu tu trouxe o mantém quê? até hoje? Ou algum hábito? O açaí, a família toda gosta. Só Mas que é a o gente, açaí salgado, não é o açaí doce. Isso os colegas do Thiago me falaram. Eu nunca provei, Nath. Eles comem com feijão. sim, o açaí tem um sabor muito diferente, a textura é diferente, tudo é diferente lá. Então, nós aprendemos a valorizar o açaí, aprendemos a valorizar os temperos, que não são muito utilizados aqui, né? Tipo o E quê, Nath? tem o coentro, eles usam até no feijão. Então, é um sabor diferente. Ai, coentro divide opiniões. É tipo uva Forte. passa no arroz. Estranha um pouco no início. Aham. As pessoas são super acolhedoras, elas já te chamam de mana desde o início, chamam para Ah. tua casa, te tratam como família. E Então, tu isso. consegue açaí do jeito que eles consomem para comprar para consumir aqui? Olha, no começo a gente até encomendava, eles mandavam pelo avião. O Olha, açaí e lá em Macapá, onde moramos depois também, eles meu mandavam Deus. um camarão enorme de rio, Ah, que era muito saboroso. E o peixe filhote também, porque os peixes também de lá são muito é saborosos. diferente. Isso que tu É, tava em Santa Catarina. Santa Catarina é bom para isso também. todos os lugares a gente teve sorte de conhecer, assim. Nossa! E cada lugar também constrói amizades, né, que ficam, que a gente continua se comunicando depois. Então, quando colegas precisam de algum dentista, algum profissional também, em algum local que a gente já tenha morado, a gente sabe indicar, né? Fácil E, indicação. é, e é bom ter essas conexões para a gente, quando vai visitar locais próximos, também se reunir, encontrar essas pessoas e Trazendo para a rede social, isso é muito louco, porque tu fez é, o social no Brasil de forma presencial. A gente conhece um monte de gente hoje de tudo que é lugar do Brasil por causa da rede social, e tu foi lá em loco.
fazer esse É, conhecimento. Em todos os lugares que tu morou, tu atendeu, Nath? não, em Manaus eu não cheguei a atender porque lá eu tive minha segunda filha. E foi Hum. bem quando nós chegamos lá, então foi pouco tempo para chegar a começar a trabalhar, né? Então lá foi o período que eu dediquei à minha filha mais nova, né? E ela com 6 meses a gente já foi para Macapá. Então foi bem rapidinho, assim. Tá. E aí, quando chegamos em Macapá, ficamos 2 anos e meio, só que a gente já queria fazer o caminho inverso, que é retornar. Aham. Porque como tínhamos crianças, filhos, a gente tinha necessidade de que eles convivessem com os avós também, né? Os avós sentiam muito. Então a gente já começou a fazer o caminho inverso de retorno. Uhum. Então aí voltamos para o Paraná, já com a possibilidade de virmos aqui para Pelotas, que era da mesma rede, né? E aqui estamos agora a uma quadra dos meus pais. Então, Ai, coisa boa! Fez uma é, volta no Brasil e voltou aqui para mais pertinho. E como como teus se pais fosse foram parar em Tatuí. Pelotas, porque vocês eram de Santo Antônio da Patrulha, né? A mãe da minha mãe, ela nasceu aqui em Pelotas, então os meus bisavós, eles tinham fábrica de compotas aqui, inclusive. Então, aí tem o meu tio que mora aqui também, e a minha mãe, ela passou a infância dela aqui, né? E ela tinha muito amor por Pelotas, e ela dizia, eu quero morar em Pelotas quando eu me aposentar, e era o sonho dela, e ela veio para cá e o carinho dela passou para nós também. Ai, que E legal, estamos mulher. nessa Pelotas vida. que é conhecido pelos doces maravilhosos, meu Deus do céu. Tu sabe, Nath, que eu me apresentei em Pelotas quando eu fazia balé? É que vocês têm um teatro maravilhoso em Pelotas. Lindo demais. E a gente, Temos eu fui, dois eu lembro. agora. Como? Temos dois agora. Agora reinaugurou o 7 de abril, que também é lindíssimo. É Tem o Guarani mesmo? e agora o 7 de abril. É, Hum. eu lembro que eu me senti no Teatro São Pedro. Meu sonho era ter dançado no Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre. E a oportunidade que eu tive de chegar em algo parecido foi aí em Pelotas. Porque eu lembro que a mãe me colocou meio na prensa, assim, no final ia acontecer uns pricocó lá no meu grupo de balé, que eu tive que decidir se eu ia seguir carreira dentro da odontologia ou se eu seguiria sendo bailarina. E aí eu não conseguia, assim, ser meia coisa no balé, eu larguei total e deu azarão, deu largar. Deu 2 meses, as gurias se apresentaram no Teatro São Pedro. Gente, foi uma dor, assim, foi uma dor. Então, o que eu tenho de referência de dança num teatro bonito foi aí em Pelotas. Faz tempo que eu não vou a Pelotas, aliás. E, Nath, da onde que veio essa vontade de ser dentista? Eu acho que tu te lembra um pouquinho da minha história. Um É, pouquinho. eu vou me entregar aqui, porque quando eu era pequena eu gostava muito de doces, eu comia muito doce, muito doce. A família toda era formiguinha, né? Nem sei porque acabamos de falar de Pelotas com esses docinhos. Será que tem É, alguma é relação? E que pensar compota que era que a tua família fazia? a Do começar quê? pela minha bisavó, né? Que ela tinha conservas Bauer, que ela produzia conservas de pêssego, eles selecionavam pêssegos, tinha uma fábrica ali no interior, Delícia! que chegou a ser servido até naqueles voos da Varig, sabe? Então Sério, Nath? Porque esse nome não é estranho. era uma fábrica bem tradicional. Só que a minha avó casou, que seria a herdeira, né? A que continuaria ali o legado, e ela casou e quis ir embora para Santo Antônio da Patrulha. Lá onde Olha só, foi daí que vocês saíram. Que louco. é, Tá, e aí com tanto de doce que tu comeu, aconteceu uns pricocó aí. aí assim, criança, né, tinha um pouco de dificuldade de higienizar os dentes, escovar os dentes, e acabava tendo cáries. Então, ah, eu ia na minha dentista, tive sorte de ter uma dentista, assim, que era minha fada madrinha, então cada vez que ela me atendia e fazia uma restauração, ela tirava a dor do meu dente e colocava uma estrelinha, que na época eram os amálgamas, né? E eu achava aquilo o máximo. Nossa, eu vou sair com uma estrelinha no dente ainda sem dor. Eu disse, eu quero ser isso aqui, eu quero ser essa profissional que tira a dor e que coloca estrelinha nos dentes. Só que aí no fim, hoje, como não tem o amálgama, acabou que a estrelinha são os brackets, né? O E poder que a odontopediatria tem de fazer essas analogias e transformar uma coisa que a maioria das pessoas acha feio, né? E tem medo, consegue transformar numa coisa mágica. Gente, muito legal. ela encantava tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão também se inspirou nela e também fez odontologia.
né? Ele até tentou fazer publicidade antes, mas ele disse, não, meu negócio é odontologia também, e no fim E temos, foi por somos causa da totalmente... dentista de vocês. Vocês não têm dentista na família. Não, não tinha nenhum dentista, e no fim ela influenciou eu e meu irmão. E acredito que outros também, Elisiane. Nossa, que sensacional. E a ortodontia, onde entrou nisso, Nath? A ortodontia foi porque, assim, eu tendo já as minhas filhas, eu senti a necessidade de entender um pouquinho sobre ortodontia, que eu via que eu tinha que estudar muito e eu precisava retornar, ao trabalho, isso já em Lages, Santa Catarina. Eu comecei essa especialidade porque era uma referência lá de ortodontia e também porque eu sabia que eu tinha que estudar e eu queria muito voltar a estudar bastante. Então, a decisão foi essa e foi bem assertiva porque eu pude tratar as minhas filhas, né? Pude acompanhar e acompanhar as colegas delas. E foi muito legal esse período, assim, de aparelho das filhas e das coleguinhas. Então, Que idade tem tuas filhas hoje, Nath? bem prazeroso. A minha filha mais velha, ela vai fazer 15 em novembro. Este ano ela vai debutar também. Ai, gente, que coisa mais linda. Que fase linda nós Para temos mim, filhos meu na marido mesma é idade. especial porque a gente relembra, né? A nossa fase. Muito, Né? muito. Às vezes até publicamos uma foto juntos, assim, então acaba sendo uma tradição na família. E aqui em Pelotas, ainda bem que eles ainda têm essa tradição, né? Que a gente Uhum. pode ainda manter com a nossa filha. E a mais nova fez 11 em maio agora. E quando que Então, tu tá colocou na aparelho nelas? pré-adolescência. A minha mais velha, olha, eu já coloquei aparelho móvel, já coloquei digitador de RAS, eu já, São nossas cobaias. eu coloquei o de Gainer, né, que é aquele 4x2 Aham. autoligado, e aí agora por último, para fechar um diasteminha, ela fez os alinhadores, então ela passou, ela foi minha cobaia em todos, confesso, É mas a tua garota as propaganda, ela outras foi consegue falar melhor. sobre todos. É, ela é a minha garota propaganda, mas agora com os alinhadores ela tá mais discreta, porque ela tá numa fase que ela não gosta de postar mais tanto. Uhum. Então eu respeitei. E Claro, justamente dos claro. alinhadores, porque eu Ai, queria bem nessa hora, né? estar Mas ali. entre os colegas elas sabem, isso é muito legal, É, né? É muito sim. legal, porque entre os colegas eles compartilham essas informações e como é que funciona, só não numa rede social. Mas é engraçado porque as duas elas têm perfis completamente diferentes. A mais nova, ela trocou os dentes muito cedo e ela mesma tirava os dentinhos dela, assim, dizia, ó, caiu mais um. E, e aí essa troca muito fácil acabou que ela teve espaço para todos os dentinhos e já nasceram, por sorte, alinhados e não teve necessidade de tratar, né? Mas esse acompanhamento foi feito também. E os coleguinhas Aham. dela também foram no, no consultório para serem Mas atendidos. claro, hoje tu tem o consultório em Pelotas. Tu trabalha em Aqui Pelotas. eu atendo em Pelotas, no consultório de uma amiga, que depois eu até posso contar como eu conheci. Mas eu vou uma vez por mês até Santo Antônio, que é a minha cidade, é bem tartaruguinha, Dani. É a minha cidade natal, Aham. lá eu atendo com meu irmão, ele faz endodontia, né? Ele E continua lá? ele continua morando lá. Continua lá. E onde eu trabalho também com amigos de infância, que tem uma clínica lá muito boa, com especialidades médicas e odontológicas junto. Tem até aparelho de tomografia. Que Então, legal. a E gente bem, e bem nos teus xodozinhos lá, que, né, eu não posso adiantar umas coisas, mas é bem nos teus xodós, tu tem esse acesso lá. E eles me receberam muito bem quando eu cheguei aqui em Pelotas, eles já, né, fizeram a proposta para que eu fosse até lá e foi E, irrecusável. e qual é o tempo de distância entre uma cidade e outra? Eu não É sei. bastante tempo, É, às né? vezes 4 horas, às vezes 3 horas e meia. Mas aí E também com é que uma maneira de frequência assistir tu meu irmão. vai? Mas É uma claro, vez com por que mês. É uma uma vez vez por por... mês. Fico na casa dos meus pais, que ainda tem lá, né? Me sinto como se tivesse voltado às Ai, origens. coisa Atendo boa, pessoas guria. conhecidas, pessoas, né, rostos conhecidos que me abraçam e dizem, ah, da filha da Ô, Cis. Nath, com que idade tu saiu de casa para estudar mesmo? Saí de casa com 17, achando que voltaria logo mais e depois nunca E mais tu te voltei. deu conta que a tua filha tá fazendo 15? É, passa muito rápido, gente. Não, eu fico pensando, porque hoje, do mundo do jeito que tá, provavelmente ela vai cursar faculdade fora de Pelotas, igual tu. Sim, Apesar de Pelotas ter, né, a faculdade, tem a federal, né, vamos ficar torcendo que ela fique aí, tem mas a ótimos, possibilidade
Não, e aí é boa. Ela pensa já em alguma coisa, né, tia mais velha? Ela quer medicina. A minha velha quer medicina. Medicina! É, Sério? Que sim, ela amor! E da praticamente onde será essa inspiração? um pouco por gostar da área da saúde e também porque ela acha que é uma profissão que é de sucesso para quem Olha tem, que né? amor. Que A tem mais nova não fala bastante. nisso ainda. A mais nova, ela tem bastante empatia, assim, pelas pessoas. Eu vejo que ela é bem atenciosa. Ela tem bastante jeito. Eu acho que ela vai para a área da saúde também, acredito. Olha Mas, só. A gente não conseguiu colocar nenhuma filha na odonto, né, mulher? pois é. A mais nova, talvez. A A Betina mais disse nova. que não vai fazer de jeito nenhum. A Betina debandou pro lado do Thiago totalmente, que é matemática. Ama, ama. Tá falando em arquitetura. Veremos. Veremos. Não Ah, consegui. as minhas filhas adoram a coisa de shopping center, né? Que o pai delas trabalha em shopping center, então elas acham o máximo que ele vai nos congressos, ele traz um monte de presentes, de brindes dos congressos. O que ele Maravilhosos. trabalha, Nath? Agora eu fiquei curiosa. É superintendente de shopping, então elas acham o O máximo que, assim. que faz isso? Eu não sei. É gerente geral, então ele gerencia todas as outras áreas, né, que envolvem a administração do shopping. Que E loucura! tem vários projetos de aproveitamento de resíduos que eles fazem, que transformam em adubos e distribuem, então coisas assim ecologicamente corretas que são aplicadas. Aí tem a parte financeira, de marketing, que tudo a gente acaba aprendendo um pouco junto, sabe? Vivenciando Imagina! Porque tudo é negócio, né? Tudo é isso. empreendedorismo. A gente consegue fazer adaptação para nossa realidade. Então, e aí ele também ajuda a me conectar com as pessoas, tanto que ele me mandou um link esses dias dizendo, olha, Nath, aqui tem um congresso de mulheres empreendedoras. Mas, Júnior, eu vou nesse congresso de mulheres empreendedoras? Será? Aí todo mundo que eu convidava, ninguém queria ir. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sozinha, vamos ver o que tem nesse congresso. Aí fui e tinha muita coisa sobre marketing, né? Uhum. E lá eu conheci duas dentistas, ou, né, casualmente, que sentaram na mesa comigo para almoçar, e uma delas me convidou para trabalhar. Então, olha só, se eu não tivesse ido, não teria tido essa oportunidade de conhecer isso Legal, aqui. Nath. E fora da área, né? Se tu E pensar, fora foi uma coisa fora da área que te conectou com a área. Isso eu acho sensacional hoje em dia. é sensacional, porque aí de lá entrei em outros grupos também de terapias em grupo, toda dona, e que fazem encontros mensalmente também. Aí Eu conheço sei já de os um grupo de palestrantes. livro, mas isso eu vou deixar mais para o final. Esse a gente tem que voltar a conversar, porque eu tenho acompanhado, desde que tu me falou, eu tenho acompanhado os 20 minutinhos. É esse, né? Não tô errada. Aham, uma coisa Eu puxa lembro. a outra. Muito É legal. muito legal as oportunidades. Muito legal. Ô, Nath, quanto tempo tu tá formada? 17 anos? É, 17 anos. E eu sei que com certeza a resposta é positiva, que a tua visão da odonto mudou muito no período desde que tu te formou até hoje, mas eu queria que tu pontuasse talvez as maiores mudanças que teve na nossa profissão, nesse período que tu tá formado, tu acha, conforme a tua experiência. As maiores mudanças são a questão da documentação, que agora deixou de ser só bidimensional para a gente começar a olhar de uma maneira tridimensional para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos planejamentos, né? Uhum. Então, também a questão de avaliar as articulações para ver que tudo é reflexo também né, de uma maloclusão. Tudo está interligado, então que a gente não trata só dente. Então a visão está cada vez mais geral, assim, e mais completa, e Perfeito. recursos cada vez melhores para a gente fazer um Uhum. bom diagnóstico. E todos os teus casos tu solicita tomografia também? Não, não são todos os casos. Só que trabalhando lá nessa clínica, é claro que a gente tem mais facilidade em pedir, porque aí o paciente faz a avaliação, já faz a panorâmica lá também, e a gente já consegue também ver se tem a necessidade de pedir algum exame complementar para identificar alguma genesia ou até um canino, Isso que eu ia te incluso. perguntar, quais são os teus critérios para solicitar hoje, por exemplo, uma tomografia para um caso?
Por enquanto é a questão assim de agenesia, anomalia dentária ou algo que eu identifique nas radiografias que eu queira tirar uma conclusão melhor, né? E também os caninos inclusos, já vi agenesia de pé, não só de lateral. Hoje em dia, sem tomografia para caso assim, eu acho que é movimentar dente no escuro. Então, primeiro tu faz a documentação tradicional, que é a que a gente tem desde quando a gente se formou, e aí, conforme essa documentação, a gente faz exames complementares. Fizemos o escaneamento lá também. Isso Tudo. eu acho que eu tenho a impressão que alguns profissionais que falam nessa função da tomografia, olha, nós adiantando assunto, mas é que a gente já conversou, eu preciso conversar mais com a Nath, mas que pedem para todos os pacientes a tomografia. O futuro é este, né? Pedir para todos. Porque também, eu vou dizer querendo ou não, mas eles ficam menos expostos à radiação, por incrível que pareça. Porque aí o Isso que eu diagnóstico. queria que tu falasse, Nath, porque a gente enfrenta esse tipo de questionamento dentro do consultório, né? Principalmente nas crianças que tu falou, eu fiz ali a ortodontia pensando nos meus filhos, e a gente tem a campanha Júlio Laranja, que a gente estimula que os pais levem os filhos a partir dos 6 anos no consultório, e a gente sempre pede de praxe pelo menos uma radiografia panorâmica, que é uma radiografia bidimensional, mas que já nos dá uma quantidade de informação gigantesca para fazer esse acompanhamento das trocas dentárias e ver o momento oportuno de fazer a intervenção, né? Mas eu fico imaginando a tomografia no meio disso, na cabeça do leigo, e de muitos dentistas também, essa função da radiação, né? E como é que isso é abordado por ti, que está mais dentro desse assunto, porque eu sei que esse é um dos teus xodós, assim, adiantando um pouco, porque, gente, é impossível. Eu converso com a Nath e tem coisas que ela fala que eu já sei, que eu preciso deixar que ela fale para que todo mundo entenda, mas eu tenho com vontade de saber mais, por isso que eu já estou adiantando umas perguntas. Porque se tornou meu xodó, por quê? Porque é uma visão nova, atualizada de ortodontia. A gente vê que a ortodontia peca um pouco nisso, assim, está um pouco atrás das outras especialidades que já utilizam esse tipo de documentação há mais tempo, né? Então, a questão de padronizar isso seria excelente, né, para evitar maiores danos, né? Como os dentes todos alinhados, são bem finalizados, mas se a gente realizar uma tomografia, às vezes a gente consegue ver problemas de deficiência na tábua óssea, vestibular, Fenestração. causam fenestrações, retrações. Então, para ter uma melhor finalização, tudo isso é importante, né? Então, por isso se tornou esse xodó e será o meu próximo investimento daqui um Ai, tempinho, que porque sensacional! com Que essa mudança, legal. acabou tendo que dar uma maneirada, né, até a gente se adaptar no novo local e tal, e as meninas se inserirem, né, na escola e querem fazer de tudo, porque tendo duas filhas, elas custam muito caro, gente. Aí esse debut, aí é futebol que elas Gente, querem debut é fazer, muito caro, tem Nath. inglês, aí Debutar é caro viagem, demais. formatura, é tudo. E aí não tem dinheiro que chegue. E eu quero fazer os cursos e eu tenho que dar prioridade agora para elas um pouquinho, para depois eu voltar, porque eu acabei de fazer o mestrado, né? Então, tudo tem um custo aí, a gente tem que agora Vida de investir mãe é nela. o eterno equilíbrio, né, mulher? É o eterno equilíbrio. E de Sim, prioridades também, porque a nossa prioridade como mãe vai ser sempre os nossos filhos, não tem jeito. Sempre em sei. primeiro lugar. Os meus pacientes sempre sabem disso, então é fácil eu falar quando eu tenho. Agora a Betina tá mais velha, não tem tanta essa coisa, mas ficava doentinha, não levava para a escola, tu dizia, a Betina é prioridade. Os pacientes mesmo falam. A Betina é Sim. prioridade. Depois a gente resolve a nossa consulta. E é muito legal essa relação que a gente cria como mãe com os nossos pacientes, porque gera empatia nisso, né, Com Nath? certeza. E tem aquela frase também, você falando de prioridade, que a gente quer sempre que os nossos filhos nos superem, que eles Ah, sejam melhores que a gente. Então, por isso, né? a gente faz toda essa função. Ô, Nath, agora eu tô aqui espiando o meu roteiro de perguntas, porque por eu já ter feito essas perguntas para ti, eu vou me perder hoje. Mas
Sim. Pensando em desafios da profissão, hoje, na ortodontia, a gente fez um paralelo lá de quando a gente começou para hoje, para ti a maior mudança foi a questão de diagnóstico, que a tomografia, né? Eu fico pensando na tomografia, era isso que eu queria ter dito antes. É legal a gente fazer a tomografia antes do tratamento para função de diagnóstico, mas seria maravilhoso a gente conseguir fazer uma ali, como a gente pede a panorâmica final, pedir durante o tratamento para ver como é que tá, e aí a gente fazer a finalização com tomografia. Eu espero que seja realmente o futuro, Nath, porque é maravilhoso demais. Hoje em dia, com o escaneamento, a gente consegue fazer o casamento das duas coisas, né? Que é Com muito certeza. legal. Muito bom. Poder ver a São essas. posição das raízes à medida que a gente faz alguma movimentação, né? E aí, o curso, eu esqueci de falar, o curso que eu pretendo fazer com o professor Maurício, que foi quem eu entrevistei em um dos episódios. Então, eu recomendo Aham. que assistam, porque ele dá muita informação ali. Muita curiosidade que a gente tem a respeito das tomografias, que a gente acha que são todas iguais, mas existe diferença entre a tomografia médica e a Conibin, né? De índice de radiação. E tem muita coisa ali que ele fala que já pude também tirar minhas dúvidas iniciais com ele através desse podcast. Então, eu já recomendo que assistam também. Ô, Nath, o teu podcast também está dentro do Spotify e dentro do YouTube, né? YouTube, sim. Janelas da Ortodontia. Se as pessoas quiserem procurar isso, que elas têm que digitar. Isso mesmo. E tem muito episódio muito legal lá, gente. A Nath tem uma pegada diferente de podcast perto do meu, mas é muito legal. E cada um, dependendo do professor ou do convidado que ela tem lá, tem um enfoque diferente. Eu participei. Acho que todo mundo já sabe qual é o enfoque, talvez, do meu, que é posicionamento digital, rede social, mas foi muito legal que estava eu, a Lei e a Nath. Foi muito legal o O nosso teu eu bate-papo. queria mostrar para todo mundo. Eu acho que eu ouvi umas 3, 4 vezes assim, e ele é Ah, longo. Ele é é longo, mas a longo. mensagem é muito agradável de ouvir, porque tem muita história, tem muito conteúdo, muita informação, e é sobre tudo, e fala sobre livro, e fala sobre experiência clínica. Tu ia ler assim, nossa, maravilhosa. Ah, foi um Foi, bate-papo muito bom, né? foi Eu muito gosto desse legal. bate-papo de amigo que flui, porque daí, pô, você tá no Spotify, principalmente, que a pessoa normalmente escuta no carro, né? Ah, é tão bom, porque tu vai escutando, parece que tu tá te envolvendo na conversa. Eu gosto desse tipo de conversa mais informal, de certa forma. E, E Nath, falar sobre comunicação, que é o que nos insere no mercado de trabalho, imagina, é uma das coisas mais importantes é a comunicação. A e é o que a comunicação. gente está fazendo aqui agora nesse bate-papo, porque através a minha ideia com o podcast, esse, Nath, com esse meu formato, é mostrar através da experiência de outros profissionais como a gente trabalha na mesma área, mas a gente tem visões, experiências, crenças, formas diferentes de trabalhar. Isso é tão legal porque vai um pouco de encontro ao que eu falo nessa minha vida de falar sobre autoridade e posicionamento digital, que a gente primeiro precisa se conhecer muito bem para conseguir se diferenciar no mercado, porque é isso que nos constrói como ortodontista. E eu gosto também daqui, que nem tu falou no início, assim, ai, Tânia, tu me convidou, e tem tanta gente teoricamente importante da ortodontia que já participou do teu café, e eu gosto justamente disso, de colocar todo mundo no mesmo patamar. São exatamente as mesmas perguntas para todo mundo, porque todo mundo tem dúvida, todo mundo tem desafio, todo mundo tem arrepio, todo mundo tem uma alegria. E é muito legal a gente perceber. Isso eu acho. Eu sempre digo que o meu café é muito egoísta, porque eu tenho a oportunidade de ficar um pouco mais pertinho das pessoas que eu admiro, assim, só eu. E de alguma forma acaba inspirando outras pessoas. Acho que é mais ou menos assim contigo também no teu podcast, né, Nath? É, é sempre que eu admiro, que eu quero estar perto, Tá né? perto. É junto dos bons que a gente quer ficar, né? Com certeza, É, pra gente. exatamente. E Os é por bons isso. da nossa opinião, né? Porque tudo é nichado nessa vida, né? A gente tem muita gente legal, todo mundo tem uma coisa a acrescentar. Mas é que faz parte do nosso círculo de amizade. A rede social ampliou muito isso. Demais, demais, demais. Ô, Nath, vou adiantar uma pergunta, já que a gente está falando tanto nisso. Como é que é a Nath na rede social? Ai, na rede social, eu entrei no Oh, podcast justamente por isso, né? Porque eu tinha muita dificuldade de mexer com essas redes sociais, de entender o que o público espera da gente. Então, o podcast seria também para aprender a me expressar, porque eu tinha muita dificuldade de falar em frente às câmeras.
E aí, às vezes, as clínicas onde eu trabalhava, principalmente lá no Paraná, pediam, ai, grava um vídeo falando alguma Eu não coisa. sabia disso. E eu gravava os vídeos e aquilo ficava muito mecânico. Eu tinha pavor daquilo porque dava para ver que estava tudo decorado e muito pausado, sabe? Porque eu falo muito devagar. Então, eu tinha essa dificuldade de me expressar em frente às câmeras. Então, para gravar os stories, para poder falar, eu precisava de algum recurso e foi o podcast. Além de aprender com, né, com quem se comunica bem, com as pessoas vendo as pessoas se comunicarem comigo e tal. Então, foi uma maneira que eu achei de me aproximar das redes sociais, de tentar aprender a criar postagens, né, e editar vídeos ali. E foi uma maneira de me sentir mais próxima, então, porque eu tenho um pouco de dificuldade de mostrar o meu dia a dia, as coisas que eu faço, porque eu acabo assim, os melhores momentos eu tô sem o celular, por incrível que pareça, Mas então isso é bom, mas isso é eu bom. esqueço de registrar por Hoje isso. em dia isso é bom. Eu esqueço de registrar por isso, porque geralmente eu tô sem o celular quando eu tô aproveitando alguma coisa, né? E às vezes eu vou no restaurante, conheço um prato diferente, e aí eu tinha que ter tirado uma foto, tava tão bonita, daí eu já comi. Eu quero provar antes de dizer que tava bom. Então aí Muito eu bom. acabo não postando, sabe? Eu tenho essa dificuldade, mas daqui a um tempo eu volto a postar mais, vamos ver. Ô, Nath, o teu podcast, se eu não me engano, surgiu também do trabalho de conclusão do teu mestrado. Isso eu acho muito legal hoje em dia no mestrado, porque eu e a Nath, a gente fez o mesmo mestrado, só que em épocas diferentes. Eu fiz lá em 2014, a gente fez o do Jurandir. É do Jurandir, né? Lá É, em Campinas, da São Leopoldo Mandique. Eu acho que eu fui da segunda turma. Esses dias eu estava conversando com a Lei, eu acho que eu fui da turma 2. A gente se formou em 2013 ou 2014. E a gente não tinha essa possibilidade na época. E a olha só. possibilidade que eles dão hoje, e o Jurandir é uma pessoa tão pra frente, assim, tão cabeça aberta. Aquela cabeça É, branca é tão cabeça aberta que eu tive nossa, ele é demais, né, Nath? Eu tive muita sorte de ter o professor Jandir, que é mente aberta, e o meu orientador também, que também é Quem que super era? aberto. Era o Vitor. Ai, eu É, acho que eu não o Vitor. conheço. Não era da minha época. Ele não é ortodontista e ele é patologista. Mas por ele ter essa criatividade toda, o professor Jandir chamou ele para orientar os alunos, porque ele é uma pessoa fora, ele pensa fora da caixa. Então ele tem muitas ideias assim para desenvolver o aluno que a gente pensa, nossa, que legal, porque aí fazendo o podcast ele me orientou como patentear a marca, né? Ele me orientou como buscar patrocinadores para tornar algo mais profissional. Então, ele me orientou como fazer um planejamento estratégico antes de tudo, para mostrar para esses patrocinadores Aham. como adquirir apoio. Então, ele me ensinou muita coisa ali que eu nem imaginava que pudesse estar por Olha que trás de uma sensacional a produção como possibilidade que tu tem dentro de um mestrado fazer isso. Eu é, que sou, né, mais das antigas, é muito lindo. Quando eu fiquei sabendo que tinha essas coisas no mestrado por causa da turma de vocês, da Lu, da Lê, e é muito legal. Uma fez um podcast, a outra fez um curso, a outra fez um e-book. Gente, é o mercado hoje. é o E tu já sai mercado. pronta do mestrado nesse sentido. Olha o que te ajudou. E assim, extrapola o mestrado, né? Sim, ele orientou o Rodrigo, que era sobre implementação de uma disciplina de marketing e a parte financeira também, dentro da universidade. Então, Nossa, que legal. através do e-book dele, eles conseguiram inserir essa disciplina nos cursos de medicina, de odontologia, que era algo que fazia falta mesmo para quem era recém-formado, né? Para se Que inserir. sensacional. Então, ele aproveita tudo, né? Tudo ele quer, todos Eu vou os lados ele pensar, quer. se cada aluno pensa Tornou um dessa talho. forma, imagina como tu aprende. Tu aprendeu com os teus colegas que fizeram, as tuas possibilidades hoje que vão muito além do mocho, que eu digo, né? E pensando Sim, no Instagram, voltando um pouco da tua resposta ali, que tu disse, ai, Dani, tenho dificuldade de mostrar esse lado mais
sei lá, da Nath fora do jaleco, talvez, né? E é muito legal que eu hoje, depois de 5 anos produzindo conteúdo e sendo mentora nesse sentido, que não existe uma receita de bolo, né, para produção de conteúdo na internet. Existe tu te conhecer como pessoa e tu saber como extrapolar isso para dentro de uma rede social, porque é que nem eu digo, a Dani faz dancinha na internet. Eu tenho certeza que não faz sentido a Nath fazer dancinha na internet, porque não faz parte do teu universo. Mas Mas as quem minhas filhas cobram, tá? As minhas filhas cobram que eu aprenda a espera dançar. eu conhecer elas, nós vamos fazer. Eu quero que elas te conheçam, porque elas fazem eu dançar com elas e elas dão risada, porque elas dizem, mamãe, não pode ser assim. E tu tem que aprender, mamãe, para dançar com a gente. Elas acham o máximo e eu tento, mas Amor. é mais difícil, Dani. Não é? Isso é tipo um exemplo figurado da coisa que tem coisas que a gente vê nos outros e que talvez admire que não faz sentido para o nosso universo. Até a gente se entender como produtor de conteúdo e saber como se portar dentro de uma rede social, não só estritamente profissional, porque é uma rede social, né? O algoritmo está mudando cada vez mais para esse sentido. Não tem que mostrar. É muito legal isso. E olha, eu louca aqui, pensando em mentoria da vida, eu já usaria isso que tu fala como narrativa. Tu tá no restaurante, a fotografia da Nath no restaurante é sempre com o prato limpo. Tu assim, essa blogueira, ela só se lembra de fotografar depois. Eu vou te só indicar o restaurante, a comida vem ver com os próprios olhos. Eu já vou nesse sentido, entendeu? Eu já vejo o mentorado ou as pessoas como é que é a tua rotina? Como é que tu funciona? E aí adaptar isso para rede social. Porque é isso que eu quero ver, né, Nath? A Nath. Quando tu Sim. entra na rede social da Dani Sal, eu espero que tu veja a Dani Sal, não só a Dani Sal ortodontista. Eu não sou só ortodontista, eu sou mãe, né? Eu tenho meus gostos, eu gosto de dançar, eu gosto de livro. E aí a gente acaba mostrando várias facetas. E nisso que eu acredito na rede social. E é muito legal, porque quando tu me disse assim, Dani, tu vê a rede social, a gente se identifica. A primeira coisa que tu falou, ela gera Exato. identificação, tu falou como mãe, não extrapolou a ortodontia, né? Porque a ortodontia faz parte da nossa realidade como colega, né? Então eu acho muito legal. E eu gosto de ver a Nath na rede social quando ela mostra. Eu falei naquela nossa primeira reunião, eu comecei, foi a única coisa que ficou gravada da nossa última reunião, e eu lembrei disso, que tu compartilhou umas fotografias que tu fez com a tua família na praia, que tu indicou para mim, que eu fui lá no início do ano, que foi lindo demais aquelas fotografias, e eu lembro, quando fala assim, a Nath e ela fora do jaleco, eu lembro daquilo, mulher, porque aquilo gravou para mim. Aquele momento lindo que tu teve com a tua família de fotografia na beira da praia, vocês acordaram cedíssimo para ir para a beira da praia. Eu não tenho isso com a minha família, eu lembro de ter mostrado para a mãe, a gente tem que fazer isso. Mas é difícil também, porque foi todo mundo resmungando para a beira da praia, achando ruim, né? Chegaram lá, viram aquele sol nascendo, aí alguns já se emocionaram, porque ficou uma luz dourada, né? Então foi um momento muito especial também de presenciar, além das fotos, que a gente se abraçou, todo mundo pôde se olhar nos olhos, foi muito, muito E foi um importante. momento em família lindo, mulher. E ficou eternizado por fotografia e ficou na minha memória. Eu nem tenho essas fotografias. Eu lembro da situação, Nath. Olha o poder que uma rede social tem. Então, eu sei desse lado da Nath, que está interessada muito na tomografia. Eu sei dessa parte ortodôntica da Nath, porque a gente conversa também sobre isso. Mas o que fala assim, Natália, tem as outras coisas que vêm na minha cabeça. Como E isso? é engraçado porque a fotografia ela não teve muita imagem em si, não teve roupa, não teve muita produção. Ela expressou mais o sentimento ali, né? Mas é que é Foi isso que muito é bom. lindo. E é isso que gera identificação, porque é isso que eu gosto. E olha que legal que as pessoas que pensam parecido vão se aproximando, né? Talvez tenha gente que está escutando isso e não, tem que fazer altas produções e gosta mais desse outro lugar e tá tudo bem. Então, rede social é um lugar para todo mundo, nós somos todos diferentes. Então, eu gosto do jeito Nath de ser, eu admiro muito, a admiração é mútua, senão tu não estaria aqui no meu café, que nem eu sempre falo. E adoro ver esse jeitinho Nath de ser. Eu acho que eu também tinha que buscar esse lado mais tranquilo de falar, porque eu sou muito agitada. Esse lado que pensa mais assim na parte de tomografia.
desde que tu falou, não que eu não peça, pelo amor de Deus, eu continuo pedindo. Por isso que a primeira pergunta que eu te fiz, que eu não te fiz da outra vez, é, mas por que quando tu pede tomografia, qual é teu protocolo? Né? Porque aí eu disse, agora tu falou, eu disse, ufa, faço isso também. Mas é um sonho ter tomografia em todos os casos. Então, essa discussão eu acho que ela é muito válida dentro de uma rede social e, assim, num bate-papo para conhecer mais a fundo as pessoas que a gente vê um pouquinho na internet. Ô, Nath, hoje qual tu considera o teu maior desafio na ortodontia? O maior desafio, nós já comentamos, que nós, tanto profissionais quanto pacientes, nós estamos muito imediatistas. Nós queremos finalizar os tratamentos o mais rápido possível. E aí, cada vez mais a necessidade de utilizar a contenção, né? Para que não aconteçam as recidivas. Então, os maiores desafios, na verdade, são as recidivas frente a esses tratamentos muito rápidos. E convencer o paciente de que ele tem que usar aquela contenção, que às vezes é um pouquinho desconfortável e tudo mais, mas que faz parte do tratamento, né? Uhum. Então é para sempre, se quiser É, manter. Então é. esse seria o maior desafio para E o mim hoje imediatismo passa por nós também, né? também. Porque, voltando na rede social parece ser tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito tranquilo, muito estético, É. invisível. E isso vai gerando uma expectativa não só nos pacientes, porque nós, como colegas, a gente vê umas realidades em rede social que a gente diz, gente, no meu consultório não é assim. A realidade é outra, né? Então tem que cuidar também a uma forma como a gente apresenta isso numa rede social, porque a gente gera expectativa nos pacientes, o que pode ser um tiro no pé, porque esse paciente vai chegar para ti depois e para nós mesmos, porque a gente se cobra muito com o tratamento. Por mais que a gente saiba que um tratamento ortodôntico requer tempo, com o padrão que foi estabelecido pelos nossos colegas mesmo, no discurso dos nossos colegas, a gente se compara e se cobra. Então é legal alguém falar e dizer, não é assim que funciona, a gente lida com célula. Eu adorei quando eu fiz o podcast com o Jansson, e ele disse assim: é só explicar para os pacientes que não interessa o que tu fizer, o bebê nasce em 9 meses. Tem todo um processo que tem que passar ali. Tu pode acelerar, não adianta tu fazer tremer, botar a luzinha, botar sei lá o quê, porque não vai acelerar. O nenê vai nascer em 9 meses. Então Respeite o processo. tem que respeitar o processo. E aí acho que esse imediatismo é geral, né? Não é só dos pacientes, e eu faço aqui, né, coloco a mão à palmatória, que eu acho que muito desse imediatismo dentro da ortodontia foi causado pelos próprios ortodontistas e com as promessas que são feitas por né, muitas pessoas em relação a isso. Mas é o mal do século, acredito também. Ô, Nath, e fazendo o contraponto, qual é a tua maior alegria na profissão? A maior alegria é poder atender todas as idades, pacientes de todas as idades, desde pacientes bem pequenininhos, para trabalhar com prevenção, que eu adoro, até a pessoas idosas. Tenho paciente de 70 anos colocando aparelho, o É que é ótimo, muito legal, né? e muito bom também atender os idosos. Então, ter essa. é, Ai, desculpa, tô rouca. Mas ter essa democratização, né, de Uhum, uhum. pacientes, poder atender várias etapas, conviver com pessoas diferentes, atender a família completa, é muito bom. Ai, essa parte eu acho sensacional. É a gente acompanhar, né? O Acompanhar o crescimento, o crescimento desenvolvimento. e atender o pai, a mãe, o filho, a avó. A gente acaba se envolvendo com a família. Essa parte é muito legal. Agora, com essa função do bambolê lá do consultório do Júlio Laranja, são. E aí os pais contam, comentam, e vamos combinar que uma consulta ortodôntica se tem uma duração de 1 hora. Sei lá, uns 30, 40 minutos pode ser de ortodontia, mas os 20 é bate-papo. É Muito. bate-papo. Porque é uma relação muito estreita, né, Tati? O Aham. tratamento não é imediato. Ele é longuíssimo e tu acabou de falar que tem contenção envolvida. Então, assim, é pro resto da vida. Porque a contenção tu tem que usar pro resto da vida, enquanto tu quiser ter teus dentes alinhados e nivelados. Então, essa relação que a gente tem é demais. E é muito legal, porque quando eu faço essa pergunta, a maioria das respostas envolve claro, tem benefício, né? O sorriso de transformar vidas, mas esse contato que a gente tem. Tem que gostar de pessoa para ser ortodontista, né, Nath?
Tem que gostar de pessoas. E às vezes as pessoas, antes do atendimento, elas não, voltando ao assunto ali, elas não atendem, elas não entendem o valor, por que que a gente cobra uma avaliação. Mas aí quando elas entram no consultório e tem todas as informações que a gente gostaria de passar, de avaliar não só os dentes, mas avaliar a qualidade do sono daquela criança, Hum. avaliar o comportamento da criança, avaliar a postura, avaliar até a postura corporal, né? A posição dos dentes, das arcásias do corpo. Então, é toda uma avaliação tão completa que daí, no final, eles acabam entendendo, né? Entendendo o valor. Mas precisam passar. Então, essa campanha do Júlio Laranja, ela foi muito importante para isso, para a gente Sim, levar essa informação para os pais, para eles verem o quanto é necessário a gente trabalhar com a prevenção, mais do que o tratamento em si, né? é bem isso. Sabe que Tantas coisas ontem, podem ser afetadas se não tratadas na hora certa, né? ontem eu tava no consultório e atendi uma consulta de avaliação. E eu sempre gosto de marcar um horário bem grandão. Nath, 1 hora e meia de consulta. É. De muito bate-papo. E vale cada segundo, né? Até para a tranquilidade do tratamento como um todo. De poder passar informação, que nem tu tá falando, da importância da tomografia em determinados casos, da importância da contenção, tipo assim, escolhe bem teu ortodontista, amor, porque tu vai conviver com essa pessoa por muitos e muitos e muitos anos. E Né? A ortodontia por que que a gente está solicitando aqueles exames, né? Para não a é gente. só uma olhadinha. Tá longe de ser. A gente acho, não tenho certeza que é uma das consultas mais importantes. Que passa pelo questionário de saúde. A gente ali consegue definir que tipo de aparelho a gente vai colocar no paciente, porque o aparelho é só uma ferramenta. Tem pacientes que não têm indicação de alinhador, tem pacientes que talvez não tenham indicação de aparelho fixo e vice-versa. Então a gente consegue fazer essa análise toda numa primeira consulta. É muito bom. E passa isso pela alegria da profissão, porque é ali que a gente começa a estreitar laço com o paciente, né? E a passar segurança, que a gente fala que a gente mostra que a gente tem a informação para fornecer para esses pacientes. E que não é no Instagram que a gente consegue passar tudo, né, Nath? Não é lá no Instagram que a gente aprende alguma coisa. Ô, Nath, o, o xodó eu já sei. Ou tu tem outro xodó da ortodontia além da tomografia atual? Porque eu acho que eu comecei hoje a nossa reunião falando sobre isso. É que, assim, xodó que eu digo, eu gosto muito do sistema autoligado. É, é o sistema que eu mais gosto de trabalhar. Desde a minha especialização, então eu tenho muitos casos tratados com autoligados. E interessante falar também que logo que eu comecei a tratar com autoligados, eu achava que eram todos iguais. Então, tratava com marcas diferentes, até entender a questão da prescrição, né? Que mesmo sendo esse sistema, precisa trabalhar com a prescrição correta para poder aplicar aquela técnica e ela realmente acontecer, né? Tudo tem um processo, né? Aham. E tem pessoas que até hoje utilizam os brackets autoligados, mas não trabalham com o sistema, que é a questão dos fios, a técnica que é diferente, para poder adquirir o resultado que a gente realmente espera em menor tempo, que é o que também muitos Muito desejam. bom. Onde tu Então, fez tua especialização, Nath? Lages, tu eu falou, né? iniciei em Lages e terminei em Curitiba, por causa da Pera, mudança. meu Deus, tu foi pelo Brasil inteiro, Eu conheço credo! professores de Lages e de Curitiba. E a base deles era autoligado, desses E cursos. eles, na época, estava muito em alta autoligados, e no mestrado também, a sorte que o professor Jurandir também, ele defende muito essa questão do sistema autoligado pela praticidade na hora, pela higiene também, e pelo tempo de atendimento. Ele fala muitas vantagens, inclusive no livro dele, o livro Rosa, que a gente pode avaliar no decorrer dos tratamentos que realmente acontecem, É, esses eu diferentes. lembro do mestrado, quem abriu minha cabeça para esse mundo dos autoligados foi o Jurandir. Porque aqui no Sul, eu fiz toda a minha graduação e a especialização aqui em Porto Alegre, né? E a minha formação é Edwise, Nath. Sim. É Edwise.
Eu não tinha prescrição. A prescrição sou eu e a minha mão e a minha dobra, né? Então, a minha formação, a minha base é essa. Eu passei para prescrições do Straight Wire depois, e eu fui abrir a minha cabeça. Eu conheci o mundo do autoligado, mas nunca tinha aplicado, mas eu fui para Campinas. E era muito legal. Foi um quebra de paradigma gigantesco, uma reversão de crença enorme. Não te digo que é a maioria dos pacientes do meu consultório, né? A gente se acostuma com as técnicas. Por isso que eu sou muito maluca quando dentro da ortodontia alguém defende demais, como quase uma seita, uma prescrição, uma técnica. Eu É, acredito na ferramenta certa para o profissional certo. Tu tem que usar a ferramenta que tu domina. tem que Independente. dominar. É. Exatamente. Independente, para tudo tem vantagem e desvantagem. Então, tem caso. Eu conheço autoligado, eu fiz curso de ortolingual, eu conheço alinhador, eu conheço bracket, eu conheço Edgewise. Então, eu gosto de ter um arsenal de ferramentas para poder trabalhar. E quem transformou isso na minha cabeça foi o Jurandir. E eu lembro, Nath, na aula, como a gente estava entre, sei lá, acho que a gente era uns 30 colegas, todo mundo prof já. Estava lá para conseguir o título de mestrado. Acho que se tinha 2 que não eram professor, era muito naquela época. Então, nós, todo mundo professor, e aí ele disse assim: quem ainda usa borrachinha? Eu levantei a mão com o maior orgulho, assim, chá. Era só eu e acho que mais 2. Eu quase me enfiei dentro do buraco, assim, sabe, com vergonha. Se meu Deus do céu. Tanto que a minha pesquisa envolveu o bracket autoligado em relação. Ó, Na época a gente tinha que ó, fazer pesquisa. A minha pesquisa foi atrito em bracket autoligado estético. Porque a gente sabe olha, da birra que a gente tem com o bracket estético pelo atrito que ele gera. E eu disse, precisa ter pelo menos aí a esperança de eu tentar convencer o pessoal do Sul, que é fechado para isso, do uso do autoligado, vamos para a parte estética. Então, a minha pesquisa foi para cima disso. E muito bom. é E aí, muito. essa questão do livro também, na especialidade, eu li muito o livro esse aqui, ó, do Ortodontia Autoligada, do Glauber Carirenha. Levanta um pouquinho, Nath, para eu ver aqui. Tá. Ele ensina muito as técnicas, é bem detalhado e tudo mais, mas aí eu usava o bracket da Morelli, que era Rote, para aplicar essas técnicas. Não Aí adianta, né? não, Olha o livro de outra coisa autoligado não. da minha época. Esse é o autoligado que a gente tinha na época. Viu? Eu Olha, comprei. É da Liliana, eu acho que foi um dos primeiros, né? eu acho Foi que um do... sim. Eu comprei lá no mestrado. Isso aqui ainda vai para o grupo do livro. Mas ele evoluiu muito, né? Desde Esse do Glauber então. é muito bom, mas aí teria que ver a prescrição linha ou no máximo MBT para se aplicar aquelas técnicas ali, para ser o mais fiel Isso é bom possível. falar para as pessoas, porque quando tu compra um rote com tampinha, é um rote com tampinha. Tu não entra na filosofia do autoligado, tu ainda tá com a cabeça da borrachinha, mas com uma tampinha, Tem né? que usar o material correto também para poder aplicar a técnica correta. Isso, muito legal. Importância dos livros para isso, né, Nath? Também. Porque no Sim. artigo, tu não consegue acompanhar. A quantidade de artigo que tu tem que baixar, que tu tem que conseguir para conseguir ter a linha de raciocínio de um autor do início ao fim. Não tem É, como. Para isso eu tenho, tu sabe que eu sou fã de livro, porque eu inclusive tenho o grupo do livro da ortodontia que tu tá junto comigo lá. E por isso que eu me encanto com o livro, porque tu pega, por exemplo, o raciocínio da Liliana, do início ao fim. Ela te pega pela mão e te guia por aquela filosofia, por aquela técnica. Mesma coisa com Glauber, né? Eu sou fascinada, mas eu só aprendi a ler livro do início ao fim agora, depois de véia, com o grupo, porque eu pegava livro para consulta. E com esse estigma que a gente tem de livro, né? De achar que é só artigo que vale. Gente, quanto tempo será que o Glauber parou para escrever esse livro aí? nossa. Detalhes dele. Meu Deus do céu, ele botou o conhecimento inteiro dele dentro desse livro. Então tem valia sim. Além desse livro, Nath, dentro da ortodontia, tem algum que te encanta? Que marcou a tua vida? E aí os que me encantaram foram esses do professor Janir, que é porque, gente, quando eu cheguei próxima dele na primeira vez, assim, a primeira aula, que eu tinha lido os livros dele na especialização, os dois, né? Tanto o rosa quanto esse do Eu tenho ortodontia. preto. Eu tenho É, preto, esse é o preto. Eu tenho até a foto com ele lá assinando, de coisa mais querida. Ele lançou enquanto a gente estava no curso, mas o rosa eu não tenho.
É, mas aí, assim, eu falo que ele é especial porque foi uma emoção, porque Hum? eu chegar para ele assim, olha, ele que fez o livro que eu li tanto na Ah. minha especialização e agora eu tô Tu leu aqui. antes do mestrado o livro dele? Sim, eu li antes. Que E aí eu já admirava, né? Todos os colegas falavam tão bem dele, aí foi tão especial o encontro, assim, de poder tirar ah, uma foto, pedir autógrafo, e amor. escutar os ensinamentos dele, tanta coisa boa para falar pra gente e Yeah. despertar tantos sentimentos bons. Que É. aí, para mim, eu considero o livro dele importante por tudo que ele representa, sabe? Esse vai pro grupo ainda. O rosa, quem sabe? Porque eu ainda vou ter que adquirir, mas o preto com certeza, só que ele tá lá no consultório. O preto é muito bom. E para nós que participou do mestrado, o preto, eu tinha aula com cada um dos autores que escreveu aquele livro. E o legal do Jurandir é que ele é uma. Eu admiro pessoas ecléticas, que não fixam numa doutrina só, que é a cabeça aberta. E é isso o mestrado do Jurandir, né? Tu tem todas as visões de todas as técnicas, e aí tu escolhe o teu jeito, no que tu acredita, né? Tu abre a cabeça, conhece de tudo, mas especifica uma área para se aprofundar. A gente falou do xodó, mas eu não te perguntei o que te causa arrepio hoje na hora, tu, Nath. Mas já complementa aquilo que a gente já É. falou, né? Que o que causa arrepio seria a pessoa tratar sem fazer o diagnóstico correto, sem fazer as avaliações Envolve a corretas, função né? hoje da tomografia. E esse É, desejo que a gente tem de saber onde a gente está pisando com a tomografia, né? Acho que me dá dá arrepio arrepio. mesmo. Me dá arrepios de, às vezes, o paciente não aceitar realizar aquela documentação com medo, por falta de informação, e, né? Me dá arrepio essa falta de informações, às vezes, também. Né? E a tomografia nos dá um ar tão amplo, uma ideia tão ampla do nosso caso, né? Acho que dá arrepio, a ideia, inclusive, não é, é até nossa, de nos casos, talvez, que não tenha uma indicação de tomografia, tu dizer, bah, mas eu queria uma. Só para dar É. uma olhadinha no 3D aqui para ver como é que tá. Nath, eu tô achando que a gente tá terminando aqui. Deixa eu ver se eu perguntei tudo, mas eu acho que sim. Faltam duas perguntas. E a penúltima que eu quero fazer para ti são livros fora da orto. E no outro podcast que deu Pricocó, que eu espero, deixa eu até conferir, tá gravando esse negócio aqui. O... Tu me contou que tu faz parte de um grupo de livro, tu faz parte do meu grupo do livro de ortodontia, mas livros fora da horta, tu também faz parte de um grupo. Então esses grupos que eu fui entrando, um deles foi o grupo do livro 20 minutinhos, que aí a gente acaba tendo que ler diariamente 20 minutinhos as páginas de cada livro, e eu entrei no grupo dos livros clássicos. Preferi começar por estes para reaprender a ler, porque eu fiquei um período muito longo sem ler. E tu ia ler através daquele episódio que vocês gravaram comigo, me Eu inspiraram a voltar a ler, né? Porque eu vejo assim o quanto é importante ler também para a gente melhorar nosso vocabulário, nossa expressão, nossa comunicação, repertório, né, Nath? Que a gente que retório. tem podcast é legal. E aí, assim, se eu não tivesse no grupo do livro, eu nunca teria lido esse livro, porque esse livro é muito difícil de ler. Ele é muito A Betina terminou, Nath. linguagem. Ela depois Ela que eu achou, ela chegou no final e disse assim: "Mãe, eu gostei", mas ela achou muito, muito, muito difícil. Adivinha para quem que ela pediu ajuda para entender um pouco melhor o livro? para Pro chat quem GPT. é, por quê? Porque ele trabalha fluxo de consciência. Então é tipo estilo Clarice Lispector. Ele cada movimento, cada imagem que ela visualizava na cena, ela descrevia sem muito Detalhadamente. detalhadamente, sem muita pontuação, então a gente se perde muito, né? Já o segundo livro eu adorei dos clássicos, que é esse Fahrenheit 451 que eu cheguei a comentar contigo. Eu achei o máximo, Clássico! desde o título, que é a temperatura da combustão do papel, até assim vários insights sobre distopia. Aham. Então, que é o contrário de utopia, né? Utopia seria sonhos inconcretizáveis, algo muito lindo, mas né, que fica naquele imaginário. A distopia seria uma realidade contrária a ela. Então, nesse livro, eles fazem queimas de livros.
os bombeiros, ao invés de apagarem os fogos, eles queimavam os livros das pessoas que eles encontravam, porque eles achavam que as pessoas seriam mais felizes se elas não tivessem acesso à leitura, ao conteúdo, Informação. à informação, e aí as pessoas ficavam mais presas à televisão. Que Então, medo, né, Nath? mesmo Fazendo sendo, paralelo com o que a gente está vivendo ultimamente. Meu Deus do céu, que medo. mesmo sendo uma história retratada na década de 50, ela se torna atual por isso, né? Atual. Uhum. Então, eu recomendo muito a leitura desse aqui. Muito bom. Esse tu já leu Já no li. grupo. E qual tu tá lendo agora, Nath? Agora, o que eu comecei é um bem curtinho, que é do mesmo autor daquele ensaio sobre a cegueira, do José Ai, eu Saramago, amo ele. Eu já li. Uhum. Conto da Ilha Desconhecida. Bem curtinho, eu comecei, estou na metade aqui. A minha frase de reflexão hoje do, do meu post, olha que coincidência, Nath, do Off no On é do José Saramago desse livro. Desse Ele livro, fala que pra gente reconhecer a ilha, entender a ilha, a gente tem que estar fora da ilha. olha só. Então já deu um spoiler Um para mim. spoiler. Já deu um spoiler do livro. E também do grupo isso. É, porque aí mensalmente nós nos encontramos e nós discutimos sobre o que que a gente entendeu sobre cada E é história. só em Pelotas que tem isso. Eu acredito que tem em outras cidades, se a gente procurar, né? Mas a Outros grupos do iniciativa. livro, mas eu digo esse É. 20 minutos Mas é de Pelotas. quem quiser seguir no Instagram, eles dão sugestões de livros para vários temas clássicos de desenvolvimento pessoal. Tem Beijo Flores em Você, né? Tem de negócios. Para quem busca assim estilos diferentes e dicas de livros, é Que um baita Instagram. estímulo o grupo de livro é, né, Nath? Eu, de leitura, eu tenho um grupo do livro de ortodontia, mas eu não participo de nenhum grupo de ficção. Olha só, ficção tem E ficção também. e eu tenho vontade disso, de participar. Eu só não sei, porque, olha lá, tudo que eu li, ó, que tá lá atrás, é tudo livro que eu comprei que eu ainda tenho que ler. Porque a gente tem dois hábitos depois que começa a leitura. É o de ler e o de comprar livros. Estamos numa promoção da Amazon agora, Nath, é enlouquecedor, porque eu tenho vontade de sair comprando absolutamente tudo, porque eu tenho vontade de ler tudo. Então, como eu tenho muito livro para ler, eu tenho, vou entrar no grupo, eu ainda tenho esses para ler, vou ter que ler outros. Mas é um baita de um estímulo. Mas sabe qual o estilo que eu gostaria de ler, assim, uns temas sobre estoicismo, que é para, né, não deixar se afetar tanto por coisas externas, O assim, meu diário devocional é o diário estoico. diário estoico. Eu tenho uns 500 livros de Sêneca parado aqui atrás. Já li Sócrates, que é tudo do estoicismo. Ah, eu sou desse tipo aí. Viu, Nath, como a gente se identifica? A gente tem coisas que a gente se identifica e a gente nem sabe. Viu? Conversamos sobre tanta coisa nesse podcast que a gente não tinha conversado no outro, né? É, valeu mais ainda. Muito, muito legal. Nath, vou entrando aqui numa parte mais final. Vou te agradecer, assim, ó, do fundo do meu coração, porque tu me deu mais um turno da tua vida, quase, para gravar esse podcast. É tão bom conversar contigo. Eu vou te ver daqui a pouco, será? Ah, a gente tem que se conhecer e tem que apresentar as nossas filhas. Ah, por Eu acho que favor. você vai adorar a Betina. Tu vem para Porto Alegre, será? Não, não tem porquê. Quando eu for, né, numa Ai, me próxima vez. avisa, Nath. Eu Porque preciso ir para geralmente eu faço Pelotas direto também. com as pessoas. Mas Ou quando eu estiver vindo nossa, para essa. Vamos tentar fazer uns vou pricocó para o aí pra gente se Uruguai, encontrar. ali, posso- é bom também. Tati, para finalizar esse podcast, que tá cheio de gratidão por toda a história que eu já contei de ter dado erro na nossa primeira gravação. Tô olhando a cada 2 segundos aqui para ver se tá tudo certinho. Tá, espero que Tá. esse dê certo e que a gente vai para. Ficou especial demais. Sempre foi. E aí foi uma experiência boa para mim também. Como dá para regravar com pessoas que já participaram. Porque por mais que seja o mesmo xodó, a mesma alegria, o mesmo arrepio, a gente, cada vez que conversa, parece que a gente dá uma pitadinha diferente, um olhar diferente sobre o mesmo aspecto da mesma pessoa. É muito legal. Para terminar, Nath, uma mensagem para os colegas ortodontistas. Olha, a mensagem, eu acho que a gente falou também ali no decorrer, eh, em outras palavras, né, respeitar o seu tempo, ao invés de respeitar o processo,
respeitar o seu tempo. Cada um tem o seu tempo diferente, as suas vivências diferentes. Não tem como a gente se comparar com o colega do lado, porque são vidas diferentes, são experiências diferentes. Então, respeitar esse processo e buscar, às vezes, nos conectar com pessoas não necessariamente dentro da nossa área, né? Tentar nos comunicar com pessoas de outras áreas para a gente também nos desenvolver nesses outros aspectos também. E fazer essas conexões é importante para a gente também conquistar novos pacientes, novas oportunidades Abrir a e cabeça, abrir a abrir cabeça. o leque de conhecimento, de repertório. Ai, Nath, obrigada mais uma vez do fundo do coração. É sempre bom conversar contigo. Vou agradecer imensamente a compreensão e a disponibilidade que tu tem. Te parabenizar pelo teu podcast, que é muito legal. É muito bom de assistir. Por favor, depois de assistir esse, vão lá dar uma olhadinha no podcast da Nath, que vale a pena. E a gente vai ficar trocando figurinha, porque acho que a gente tem muito a crescer junto, né, Nath, nessa função. E obrigada pela compreensão, minha podcaster, colega, com esse protocolo aí da nossa gravação. Nath, Obrigada pela obrigada. oportunidade, Dani. Nos Eu que vemos vou em breve. eternamente grata.